Olá, paz seja convosco. É com satisfação que dou as boas-vindas aos estudantes do curso de Teologia. Dando a continuidade, com a Pastoral Urbana. No vídeo anterior apresentei 4 temas de discursivas. Aqui, apresento as respostas de cada tema. Tema 1. A importância da compreensão da história da cidade e seu papel na sociedade. Resposta. A história de uma cidade é fundamental para entender como ela se desenvolveu, sua cultura, valores e desafios únicos. Para a Igreja, isso implica em reconhecer a identidade da cidade e as necessidades espirituais de sua população. O conhecimento da história também permite que a Igreja se integre de maneira mais eficaz na vida da cidade. Tema 2. Desafios da urbanização global, incluindo o crescimento populacional e questões sociais. Resposta. A urbanização global apresenta desafios significativos, como o rápido crescimento populacional e problemas sociais complexos. A Igreja pode responder a esses desafios envolvendo-se ativamente na resolução de problemas sociais, promovendo a justiça social e oferecendo apoio prático às comunidades necessitadas. Tema 3. A transição do Brasil de uma nação predominantemente rural para uma nação urbana. Resposta. O Brasil passou por uma transição marcante de uma nação rural para uma nação urbana. A Igreja deve se adaptar a essa mudança, reconhecendo a diversidade e as necessidades das áreas urbanas. Isso envolve a criação de estratégias de evangelização que sejam relevantes para os habitantes urbanos e a promoção de uma presença significativa da Igreja nas cidades. Tema 4. O maior desafio da pastoral urbana, divulgar a presença da Igreja na cidade e promover a comunicação e a solidariedade com os habitantes urbanos. Resposta. O maior desafio da pastoral urbana é criar uma conexão real e significativa com os habitantes urbanos. Isso envolve comunicar a mensagem da Igreja de maneira acessível e relevante, promovendo a solidariedade e envolvendo-se ativamente em questões urbanas. A Igreja deve ser um agente de mudança positiva na cidade, promovendo valores cristãos de amor, compaixão e justiça. Neste segundo vídeo da Pastoral Urbana, vamos ver o contexto social, político e econômico da Palestina nos dias de Jesus, para compreendermos o que influenciou a vida daquela época. E o tema deste vídeo é sobre a situação social e política da Galileia nos dias de Jesus. Meu objetivo neste primeiro quadro é estabelecer as bases para nossa apresentação. Vamos explorar a situação social e política que prevalecia na Galileia durante o período em que Jesus viveu, ou seja, o primeiro século depois de Cristo, e entender como esse contexto histórico influenciou a vida daquela época. Vamos começar nossa jornada através da Palestina neste intrigante período. Neste quadro, nosso objetivo é mergulhar no contexto geográfico da Palestina no primeiro século depois de Cristo. Isso nos permitirá compreender melhor o cenário em que Jesus viveu e a mensagem cristã se desenvolveu. Vamos explorar as características geográficas, políticas, sociais e religiosas da região. Localização geográfica da Palestina. A Palestina, uma faixa de terra estreita localizada no Oriente Médio, serviu como uma importante ponte entre a África e a Ásia. Sua área era menor que a do estado do Espírito Santo, com cerca de 34.000 km². A região era dividida em várias sub-áreas, incluindo Judeia, Samaria, Galileia, Itureia, Gualanítide, Bataneia, Traconítide, Auranítide, Decápolis, Pérea e Idumeia. Contexto político e administrativo. A Palestina, durante a era de Jesus, estava sob a influência do Império Romano, embora com nuances na forma como era governada. Inicialmente, Herodes e sua dinastia governavam partes da região, mas a Judeia, Samaria e a Idumeia passaram a ser administradas diretamente por procuradores romanos. Agripon também teve um breve período de governo na região. Roma tentou manter algumas estruturas locais, como o Sinédrio em Jerusalém, mas impôs a romanização e helenização progressivas, juntamente com impostos. Isso levou a revoltas e resistência armada contra a ocupação romana, culminando na Guerra Judaica, que resultou na destruição do Templo de Jerusalém e mudanças significativas na política local. Economia e sociedade.
A Palestina desempenhou um papel importante como rota de trânsito devido à sua localização estratégica, e suas cidades, como Cesareia e Jerusalém, eram centros de atividade econômica. Além disso, a região tinha uma indústria incipiente, incluindo manufatura, pesca, construção, tecelagem, cerâmica e produção de artigos de luxo. A agricultura era a principal atividade econômica, e havia também pesca, pecuária e atividades extrativas. Organização social. A sociedade palestina estava dividida em 4 grupos socioeconômicos distintos: os ricos, os de classe média, os pobres e os mendigos miseráveis. Além das diferenças de riqueza, havia disparidades com base em critérios como sexo, função religiosa, conhecimento e pureza racial. Instituições religiosas. O Templo de Jerusalém era o centro religioso mais importante, com funções que iam além do culto, incluindo armazenamento de riquezas e impostos, além de manter objetos de culto. Os sacerdotes e o sumo sacerdote desempenhavam papéis fundamentais na organização religiosa. Além do templo, as sinagogas eram centros religiosos locais onde as pessoas adoravam a Deus e estudavam a lei. O judaísmo era dividido em várias seitas, incluindo fariseus, saduceus, essênios, herodianos e zelotes. Em resumo, a Palestina no tempo de Jesus era um mosaico complexo de culturas, crenças e grupos sociais, e entender esse contexto geográfico e cultural é fundamental para uma apreciação mais profunda da mensagem cristã e da vida de Jesus. Como apresentador, nosso foco agora é explorar a complexa governança da Palestina no período em que Jesus viveu. Vamos examinar a dinâmica política, destacando o papel dos herodianos, procuradores romanos e o sinédrio, que desempenharam funções cruciais na região. A influência dos herodianos. A dinastia herodiana desempenhou um papel significativo na governança da Palestina durante o tempo de Jesus. Herodes, o Grande, governou partes da região entre 37 a 4 a.C., estendendo sua autoridade sobre a Judéia, Samaria, Idumeia, Galileia e Pérea. Posteriormente, seu neto, Agripa I, governou a região entre 41 a 44 d.C. Os herodianos eram favoráveis à dominação romana e serviam como intermediários entre o povo judeu e as autoridades romanas. Eles desempenharam um papel importante na manutenção da ordem e na administração local sob a égide de Roma. Procuradores romanos e controle romano. Roma conquistou a Palestina em 63 a.C. e, em muitos momentos, governou diretamente a Judéia, Samaria e Idumeia por meio de procuradores romanos. Esses funcionários romanos representavam o poder imperial na região e frequentemente exerciam autoridade militar e administrativa. Durante o tempo de Jesus, a administração direta por Roma foi uma realidade. O papel do Sinédrio. Apesar do domínio romano, o Sinédrio, um conselho judaico, manteve um grau de autonomia e poder nas questões religiosas e locais. Com sede em Jerusalém, o Sinédrio era responsável por resolver questões internas na comunidade judaica. Além disso, cada cidade e vila na Palestina tinha seus próprios pequenos sinédrios, que lidavam com assuntos locais. Embora Roma tentasse respeitar as estruturas locais e manter algumas tradições judaicas antes da conquista, a ocupação romana resultou na imposição de impostos diretos e indiretos, levando a revoltas anti-romanas e movimentos de resistência armada na região. Em resumo, o contexto político e administrativo da Palestina no tempo de Jesus era complexo, marcado pela influência dos herodianos, a presença de procuradores romanos e a influência do Sinédrio. Esses fatores desempenharam um papel crucial na vida da população e nas dinâmicas políticas da região. Quadro 4. Economia da Palestina no tempo de Jesus. Como apresentador, nossa próxima exploração se concentra na economia da Palestina durante o período de Jesus. Vamos analisar as principais atividades econômicas da região, incluindo comércio, indústria e agricultura, e entender como elas desempenharam um papel fundamental no contexto local. Comércio e intercâmbio. A Palestina, devido à sua posição estratégica, era um centro de trânsito crucial. Soldados, comerciantes, enviados e diplomatas transitavam pela região, conectando África e Ásia.
Cidades como Cesareia e Jerusalém eram importantes centros de atividade econômica, concentrando população e comércio. A presença de estradas e portos facilitava o movimento de mercadorias e pessoas, promovendo um intenso comércio interno e externo. Indústria e manufatura. Na Palestina, surgiram diversas atividades de manufatura. Isso incluía a produção de peixe defumado ou salgado, construção, fiação e tecelagem, artigos de couro, cerâmica e produtos de luxo, como perfumes. Além disso, a região estava envolvida na extração e tratamento de betume, uma substância utilizada na calafetagem de navios. Em centros urbanos, como Jerusalém, surgiram outros ofícios, como padeiros, aguadeiros, barbeiros, entre outros. Agricultura e outras atividades econômicas. A agricultura era a principal atividade econômica na Palestina. Ela fornecia grande parte da subsistência da população, incluindo o cultivo de grãos, uvas, azeitonas e outras safras. Além da agricultura, a região também se envolvia na pesca, pecuária e atividades extrativas, que desempenhavam um papel fundamental na economia local. Em resumo, a economia da Palestina no tempo de Jesus era diversificada e influenciada por sua posição geográfica estratégica. Comércio, indústria e agricultura desempenharam papéis significativos na vida das pessoas e na prosperidade da região. Entender esses aspectos econômicos é fundamental para apreciar o contexto em que Jesus viveu e ensinou. Desigualdades sociais que caracterizavam essa sociedade. Grupos socioeconômicos. A sociedade palestina pode ser dividida em 4 grandes grupos socioeconômicos, cada um com características distintas. Os ricos. Este grupo incluía grandes proprietários de terras, comerciantes e membros do alto clero. Eles detinham grande influência e riqueza na sociedade. O grupo médio, composto por sacerdotes, pequenos e médios proprietários de terras e comerciantes, esse grupo ocupava uma posição intermediária na hierarquia social. Os pobres, os trabalhadores comuns, tanto nas áreas rurais quanto urbanas, faziam parte deste grupo. Eles enfrentavam desafios econômicos significativos em sua vida cotidiana. Os mendigos miseráveis. Este grupo englobava escravos, pares sociais e, em alguns casos, ladrões. Eles estavam na base da estrutura social e enfrentavam a marginalização. Disparidades sociais. Além das diferenças de riqueza e status, as disparidades sociais na Palestina não se limitavam apenas à condição econômica. Fatores como gênero, função religiosa, conhecimento e pureza racial também desempenhavam papéis significativos na determinação do status social das pessoas. É importante reconhecer que a sociedade palestina era complexa e diversa, com uma variedade de grupos sociais que desempenhavam papéis distintos na comunidade. Compreender essas disparidades sociais é essencial para uma visão mais profunda do contexto em que Jesus viveu e compartilhou sua mensagem. Nossa exploração da estrutura social da Palestina fornece insights valiosos sobre a dinâmica social da época e como ela impactou a vida das pessoas no tempo de Jesus. Agora avancemos na exploração das instituições religiosas que desempenharam um papel central na vida da Palestina. Este quadro se concentra no papel do Templo de Jerusalém e do clero na vida religiosa da região. O Templo de Jerusalém. O Templo em Jerusalém era o epicentro da vida religiosa judaica. Até o ano 70 d.C., foi o mais importante centro religioso. No templo, várias funções religiosas e administrativas eram realizadas. Sacrifícios. Era o local onde sacrifícios rituais eram oferecidos a Deus. Sinédrio. O Supremo Tribunal Judaico se reunia no templo. Tesouro. O templo armazenava riquezas, impostos e objetos de culto. O templo não era apenas um lugar de adoração, mas também desempenhava funções políticas e econômicas essenciais na vida da Palestina. O clero e o sumo sacerdote. O clero era uma parte fundamental da vida religiosa e do funcionamento do templo. O sumo sacerdote era o líder espiritual e político mais importante. Ele vinha das famílias mais ricas da Palestina e tinha um forte caráter político. Além do sumo sacerdote, havia diversos outros funcionários religiosos,
como o comandante do templo, chefes de equipes semanais, vigilantes e tesoureiros. Os sacerdotes e levitas desempenhavam papéis cruciais nas atividades do templo. Os levitas também serviam como músicos e porteiros. Eles desempenhavam funções religiosas e musicais e eram fundamentais nas práticas rituais. Compreender a importância do templo e do clero na Palestina é essencial para contextualizar a vida religiosa da época e como ela se relacionava com a mensagem de Jesus. Continuaremos nossa exploração das instituições religiosas na próxima parte. Continuando nossa exploração das instituições religiosas na Palestina, neste quadro, abordaremos outros aspectos das práticas religiosas e tradições que desempenharam um papel importante na vida religiosa da região. As sinagogas. As sinagogas eram centros religiosos vitais na vida judaica da Palestina. Nestas, as pessoas adoravam a Deus e estudavam a lei. As sinagogas eram locais de reunião para orações e leitura das Escrituras. Elas desempenhavam um papel fundamental na manutenção da fé e da comunidade judaica, especialmente fora de Jerusalém. Os feriados religiosos. Os feriados religiosos desempenharam um papel significativo na vida judaica. Nessas ocasiões, as pessoas se reuniam em Jerusalém para celebrar a intervenção de Deus na história. Os feriados eram momentos de devoção, reflexão e unidade entre os judeus. Outras práticas religiosas. Outras práticas religiosas judaicas comuns do primeiro século incluíam a circuncisão, a observância do sábado e as orações matinais e noturnas diárias. Diversidade religiosa. Apesar da aparente unidade, o judaísmo se dividia em várias seitas político-religiosas. Cada uma delas tinha interpretações e práticas distintas da religião judaica. Essas seitas desempenharam um papel crucial no contexto religioso da Palestina e muitas vezes tinham visões conflitantes. Compreender a diversidade religiosa e as várias práticas religiosas da Palestina no tempo de Jesus é fundamental para uma visão mais completa do cenário religioso no qual Jesus viveu e compartilhou sua mensagem. Prosseguiremos nossa exploração das instituições religiosas na próxima parte, mergulhando mais fundo na compreensão das seitas judaicas que existiam na época. Neste quadro, vamos explorar a paisagem religiosa diversificada que caracterizou o primeiro século na Palestina. Entenderemos como o judaísmo do tempo de Jesus consistia em uma multiplicidade de grupos religiosos, cada um com suas próprias interpretações e práticas. Além disso, examinaremos como o cristianismo se destacou gradualmente neste cenário religioso. Diversidade religiosa no primeiro século. A diversidade dos grupos religiosos na Judéia no período do Segundo Templo é fundamental para compreender o contexto no qual o cristianismo emergiu e se destacou. Cada um desses grupos tinha suas próprias crenças, práticas e influências, o que contribuiu para a complexidade do cenário religioso da época. Vamos analisar esses grupos com mais detalhes. Fariseus. Os fariseus eram um grupo religioso que se destacava pela estrita observância da lei judaica, tanto a lei escrita quanto os preceitos orais. Eles acreditavam na ressurreição dos mortos e na existência de anjos. Além disso, buscavam aplicar as leis religiosas em suas vidas diárias e eram influentes entre as camadas mais populares da sociedade. Saduceus. Os saduceus eram predominantemente associados à elite sacerdotal e ao Templo de Jerusalém. Eles mantinham uma visão mais conservadora da religião e negavam a ressurreição dos mortos e a existência de anjos. Eram vistos como colaboradores dos romanos e se preocupavam principalmente com os rituais do templo. Essênios. Os essênios eram um grupo separatista que vivia em comunidades isoladas, muitas vezes no deserto. Eles tinham práticas religiosas distintas, enfatizando a pureza ritual e o estudo das Escrituras. Os manuscritos do Mar Morto, encontrados em Qumran, são atribuídos aos essênios. Zelotes. Os zelotes eram radicais que acreditavam na necessidade de luta armada para expulsar os romanos e restaurar a independência judaica. Eles eram ativos na resistência contra a ocupação romana e buscavam a libertação através da força. Herodianos. Os herodianos apoiavam a dinastia dos Herodes, que governava partes da Judéia sob o patrocínio romano.
Eles estavam alinhados com o poder romano e viam na manutenção da ordem uma prioridade, o que os colocava em desacordo com os zelotes e outros grupos de resistência. O cristianismo emergiu nesse contexto diversificado, oferecendo uma mensagem única de salvação por meio de Jesus Cristo. A crença na ressurreição, compartilhada pelos fariseus, e a mensagem de amor, esperança e redenção atraíram seguidores de diversas origens. Além disso, a universalidade da mensagem cristã a tornou atraente para judeus e gentios, transcendendo as divisões religiosas da época. Portanto, a diversidade desses grupos fornece um contexto importante para entender por que o cristianismo se destacou e cresceu rapidamente, oferecendo uma mensagem que apelava a uma ampla gama de pessoas na Judéia e além. A separação. A separação entre o judaísmo e o cristianismo não foi um evento repentino. Em vez disso, ocorreu gradualmente à medida que o cristianismo começou a se diferenciar das outras seitas judaicas. A mensagem revolucionária de Jesus, que enfatizava o amor, a graça e a fé, criou uma nova perspectiva religiosa que atraiu muitos seguidores. Impacto do cristianismo. O cristianismo não apenas se destacou no contexto judaico, mas também se expandiu além das fronteiras da Palestina. A fé em Jesus como Messias e Filho de Deus levou ao desenvolvimento de uma nova religião que eventualmente se separou do judaísmo. Ao compreender a diversidade religiosa do primeiro século e o impacto do cristianismo nesse cenário, ganhamos insights valiosos sobre o contexto em que Jesus viveu e como sua mensagem única influenciou a história religiosa. Avançaremos na próxima parte, explorando mais a fundo as principais características do cristianismo emergente e seu relacionamento com o judaísmo. Neste quadro, vamos mergulhar na riqueza da diversidade dos grupos judaicos que existiam no primeiro século. Compreender os principais grupos é essencial para contextualizar o cenário em que Jesus viveu e como o cristianismo gradualmente se destacou. Os fariseus. Os fariseus eram uma seita judaica conhecida por sua devoção à lei e à tradição oral. Eles acreditavam na ressurreição e na existência de anjos. Sua influência era significativa entre o povo e eles valorizavam a estrita observância da lei. No entanto, Jesus frequentemente os criticava por sua hipocrisia e enfatizava o amor e a misericórdia sobre a observância legalista. Os saduceus. Os saduceus, em contraste, eram dominantes no templo e rejeitavam a ressurreição e a existência de anjos. Eles eram conhecidos por sua posição pró-romana e seu foco nas escrituras da Torá. Sua influência se estendia ao clero e à elite judaica. Os essênios. Os essênios eram um grupo separatista que se retirou para o deserto, buscando uma vida de pureza e esperando a vinda do Messias. Eles não são mencionados no Novo Testamento, mas sua existência é conhecida a partir dos manuscritos do Mar Morto. Os zelotes. Os zelotes eram um grupo extremista que defendia a luta armada contra a dominação romana. Eles eram determinados a livrar a Palestina do jugo romano e eram conhecidos por ações violentas. Os herodianos. Os herodianos apoiavam a dinastia dos Herodes e a presença romana na Palestina. Eles muitas vezes agiam por interesses políticos e eram favoráveis à cooperação com os ocupantes romanos. Outros grupos. Além dos principais grupos, havia outros, como levitas do templo, escribas e movimentos batistas, que mantinham as práticas de batismo de João Batista. É crucial reconhecer a diversidade desses grupos para entender a complexidade do contexto em que Jesus e o cristianismo surgiram. Na próxima parte, continuaremos a explorar como o cristianismo se destacou gradualmente e se diferenciou desses grupos judaicos no cenário do primeiro século. Recapitulação e o impacto na história. Neste quadro, vamos recapitular o que aprendemos sobre o contexto histórico da Palestina no primeiro século e entender como isso moldou o desenvolvimento do cristianismo e a história judaica. Conclusões principais. A Palestina no primeiro século era uma região de grande importância estratégica, com um mosaico de culturas e crenças. Diversos grupos judaicos coexistiam, cada um com suas interpretações da lei e suas visões sobre o domínio romano.
Os fariseus enfatizavam a observância estrita da lei e a tradição oral, os saduceus dominavam o templo, os essênios buscavam a pureza, os zelotes eram extremistas e os herodianos apoiavam a dinastia dos Herodes e os romanos. O impacto na história. O contexto tumultuado da Palestina fornece o pano de fundo para o ministério de Jesus e o início do cristianismo. O cristianismo se destacou gradualmente, oferecendo uma mensagem de amor, misericórdia e salvação que transcendeu as divisões e rituais legais. A destruição do templo em 70 d.C. marcou um ponto de virada na história judaica, levando à dispersão dos judeus em diáspora. A diversidade dos grupos judaicos e a influência romano-helenística moldaram a cultura e a espiritualidade da época, com reflexos duradouros na religião e na história mundial. Nossa jornada pelo contexto histórico da Palestina no primeiro século nos ajuda a compreender melhor as raízes do cristianismo e a complexidade da história judaica. O impacto desse período ressoa até os dias de hoje, influenciando a religião, a cultura e a compreensão da humanidade. Apresento os 4 temas para os alunos refletirem. Tema 1. Diversidade de grupos judaicos. Pergunta: como a diversidade de grupos judaicos na Palestina do primeiro século afetou a sociedade e a política da época? Tema 2. Impacto do cristianismo. Pergunta: como o contexto histórico da Palestina no primeiro século influenciou o surgimento e o desenvolvimento do cristianismo? Tema 3. Economia e sociedade na Palestina. Pergunta: como a economia e a estrutura social da Palestina contribuíram para a dinâmica da região? Tema 4. Instituições religiosas na Palestina. Pergunta: qual era o papel das instituições religiosas na Palestina, especialmente o Templo de Jerusalém, e como elas se relacionavam com o poder político da época? No início da próxima aula, apresentarei a resposta dos temas. Se você está gostando deste conteúdo e deseja nos ajudar a crescer, por favor, clique no botão de like logo abaixo. Seu apoio é fundamental para continuarmos trazendo mais vídeos interessantes e úteis para você. Então, não se esqueça de deixar o seu like. Se ainda não o fez, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Obrigado pela sua ajuda e pelo seu apoio contínuo. Deus os abençoe.